Chamo-me Almir Diniz de Carvalho, de João Diniz de Carvalho, Lídia Paula de Carvalho, descendente da família Paula de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nasci no dia 6 de novembro de 1929, em Cambiche, lugarejo do Careiro da Várzea, outrora, quando eu nasci, pertencente ao município de Manaus. Depois, houve uma mudança de ordem política e o Careiro passou a ser município. E, por sinal, eu que instalei o município. Fiz o primário na colônia mista 13 de Maio, no Cambiche, até a época de fazer o exame de admissão, que talvez fosse mais rigoroso do que o vestibular na altura, né? E o colegial no Colégio Estadual do Amazonas. E depois fiz o vestibular e fiz o curso de Direito na Faculdade de Direito do Amazonas. Enquanto estudava, eu tinha uma paixão pela imprensa, por jornal, e comecei a trabalhar no jornal, Folha do Povo, que funcionava no Beco do Comércio, ali bem no centrinho de Manaus, atrás do antigo Hotel Amazonas. Depois passei a secretário do Combate, outro periódico também de pouca expressão como jornal, né? Depois de algum tempo na Folha do Povo e no Combate, eu fui para a crítica, nos primórdios da crítica. E estava lá e fez a entrevista comigo um grande jornalista que era o M.J. Antunes. Quando eu saí da crítica, levava um expediente para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, me credenciando como repórter da crítica. E passei então a funcionar diariamente, fazendo as resenhas. Foi exatamente nesse tempo que eu li no jornal, que era nosso vizinho, eu li no jornal um chamamento para repórter, para uma vaga de repórter. E eu bati lá, né? Não tinha nada que perder, fui bater lá no jornal e fizeram uma entrevista comigo. Eu fui o aprovado e escolhido para ser repórter do jornal e Diário da Tarde. Daí eu voltei à Assembleia, dessa vez credenciado pelo Diário da Tarde, e quando foi, agora já com o nome do jornal Diário da Tarde, da empresa Chepinto, quando eu saí de lá já foi como repórter credenciado. Aí eu passei realmente a trabalhar como repórter, com carteira assinada, com tudo direitinho. Aí eu comecei a fazer, gostava, e comecei a trabalhar fazendo reportagem. Na Folha do Povo eles já aceitavam minhas contribuições assinadas. E no jornal eles me deram todo apoio. Eu passei a fazer reportagem, muitas reportagens, tem várias premiadas, uma meia dúzia delas premiadas. E, inclusive, em fim do ano de 55, eu mandei a reportagem Borracha, Dinheiro, Sangue e Miséria para o concurso Prêmio ESSO. E foi para lá o jornal e a gente ficou naquela expectativa. Alguns colegas mandaram também contribuições. E um belo dia eu estava lá no interior quando eu recebi a notícia de que tinha sido eleito para receber o Prêmio ESSO da região norte-nordeste do Brasil. E foi feita uma solenidade muito grande no Atlético Janeiro Clube e o senhor Mário Mello me fez a entrega dos prêmios. E aí eu continuei a fazer a reportagem, depois fiz umas muito importantes que era do Jorro de Petróleo em Nova Olinda. Aí fizemos uma série de reportagens
não só do jorro, mas em torno do terreno, era um cidadão muito simples. E nós fizemos e tal, eu apelidei o homem de o milionário do Madeira. Coitado, vivia miseravelmente lá. Houve um furto na serraria do Pereira e atribuíram o furto a um filho do Pereira, que era o Delmo, que era o nosso colega de ginásio. O Delmo terminou, ele com alguém, terminou fazendo uma revanche lá qualquer e terminou morrendo um motorista, em condições meio bárbaras, né? Porque ele foi jogado em cima de uma cerca, além farpado, e o cara ficou lá e tal. Aí era motorista. E os motoristas se alvoroçaram e queriam matar de qualquer jeito, vingar o colega dele, queria de qualquer maneira vingar, né? E realmente aconteceu isso. O Celso veio e condenou um bocado daqueles culpados pela morte do Delmo, né? Foi uma morte bárbara, né? Quando eu fiz a série sobre o Figueiredo, um dia eu recebi uma notícia de um amigo meu, que era o diretor da penitenciária, ele dizendo que estava lá preso um cara que se dizia o cúmplice de Delmo Pereira no assassinato do Vigia. E eu fui fazer a reportagem. Foi um furo absoluto. Meus amigos ficaram com raiva porque queriam que eu tivesse avisado. Eu disse, rapaz, mas o jornal é isso. Quem chega primeiro. Enquanto trabalhava no jornal, eu ia fazendo, também gostava muito de verso. Fazer verso. Era um negócio que estava em mim e que eu não podia desenvolver, porque não tinha nem conhecimento e nem preparo. Quando eu cheguei em 1948 para fazer o admissão, 47 para 48, eu trazia também um recado para procurar um diretor no jornal para me acolher como repórter ou o que fosse. Eu não sabia o que trabalhar em jornal. Aí o jornal era fraco, não tinha ainda não tinha condições. Aí o mestre lá diz, olha, infelizmente nós não podemos te acolher porque o jornal é pobre. Eu digo, não estou pensando em dinheiro para não, eu quero treinar. Não, mas eu vou te arranjar eu vou te indicar para a Miranda Baraúna que o Jornal do Comércio vai fazer um vespertino. Vai fazer um vespertino. Aí tu vai, eu te encaixo lá no Jornal do Comércio. Tá bom. Mas o vespertino do Jornal do Comércio nunca saiu, né? E foi aí que eu procurei a Folha do Povo, o Combate, depois a Crítica e depois o jornal. Enquanto eu fazia isso, ia fazendo verso. E tinha uma quantidade enorme de trabalho, né? Muitos, até eu deixei de propósito, quando comecei a publicar, eu deixei de propósito uns sem métrica, né? Porque era a verdade, né? Eu não sabia o que era métrica. Ritmo mais ou menos, mas não sabia o que era métrica, a rima eu sabia e tal. Pois bem, aí eu publiquei, em 1996, eu fiz uma divisão, um sobre natureza, que é esse Encontros com a Natureza, sobre andanças poéticas, onde eu andava, comecei a andar trabalhando no jornal, onde chegava sempre fazia um trabalhinho.
Aí comecei a publicar variando. Um poemas, outro de crônicas, ou contos, ou narrativas, ou o dicionário, aquele dicionário, né? Enquanto isso, eu fui recebendo algumas homenagens, alguns prêmios, recebendo o prêmio S no Rio Negro, com o Aristófilo Antoni, o prefeito Gilberto Mestrinho e o senhor Mário Melo, que era o representante da S. Participando da solenidade de comemoração dos 20 anos da Academia de Letras de Brasília. Eu como presidente e o cadro de diretores da Academia de Brasília. Da Academia Brasileira de Letras, o diploma do Mérito Cultural, concedido pela União Brasileira de Escritores, fazendo a entrega do diploma de sócio efetivo da Academia Cearense de Letras ao acadêmico Carlos Augusto Viana. Essa aqui é uma das poucas fotos que se conseguiu do meu pai, numa casa, na primeira casa dele no interior, que era coberta e cercada de palha, segundo da direita para a esquerda, em sua primeira casa no Cambiche, com a dona Lídia, esposa, e os 4 filhos mais velhos. Antônio, todos barrigudos, cheios de verme, e olha aí, Antônio, Alberto, Aguiar e Armando. Sou casado com Anília Saboia de Nente Carvalho, assistente social e técnico de contabilidade. E esse aqui é a fotografia do nosso casamento, com minha mãe, meu cunhado, esposo da minha única irmã. Nós somos 12 irmãos, 11 homens e uma mulher, ela é a caçula. Eu leio tudo, o que cair na minha mão eu leio. Agora, infelizmente, eu tenho eu sei, por exemplo, hoje, eu tenho uma relação imensa de poemas meus que eu sei de cor e de outros autores. Eu sei de cor alguns do Camões, da Flaubert Espanca, do Castro Alves, do Alberto de Oliveira, Raimundo Correia. Sei uma tonelada de cor, mas nunca fui de gravar livros. Alguns ficaram, né? Por exemplo, o Conde de Monte Cristo, que era na altura um livro acho que dividido em quatro livros, né? Conde de Monte Cristo, Zé de Alencar, tive todos, já andei distribuindo por aí e tal. E tenho uns pouquinhos só. Muitos, inclusive ligado à área de direito, eu uma infinidade deles. Minha biblioteca era muito grande de direito. Mãe, hoje voltei ao jardim, ao que restou do jardim que fora teu santuário. Olha, foram dolorosas as recordações das rosas que as tinhas sempre formosas em tão belo relicário. Mãe, senti no coração tanta dor, tal comoção e tão imenso desgosto, que cheio de paz me espanto, refugiei-me num canto, pensando esconder o pranto que escorria do meu rosto. Nem um só cravo ou begonha, um simples croto, vergonha, o angélico ou bem me quer. Nem a suave verbema, mesmo uma rosa pequena, um lírio, uma açucena, nenhuma dália sequer. E os crisântemos doirados, os bugaris perfumados, girassol e margarida, as papoulas laranjinhas, os jasmins que tantos tinha, 9 horas a flor rainha, morreram por ti, querida. A bela da noite azina, a cana da Índia cravina, igualmente, que maldade. Sabe, Lídia, a minha mãe, sabe, Lídia, eu tenho medo, vou revelar-te o segredo, cuidar dele, eu sou aedo, só sei cuidar de saudade. Refazer o teu jardim,
Não posso, mãe, ai de mim, como irias te fazê-lo? Sem teu olhar maternal, sem tuas mãos sem igual, como fazê-lo afinal? Não posso, falta o teu zelo, mas sabe o que eu vou fazer? Já que não posso esquecer teu sonho que vive em mim, em volta do teu solar, vou replantar o pomar onde sempre ias orar, após saudar teu jardim. E quando o tempo chegar do cacau, caju, da ingá, da graviola e mamão, em vez de flores, querida, terás a mesa surtida, com tantas frutas de vida ao centro do teu coração. Eu, a Anília Saboia Diniz de Carvalho. Ela é assistente social e contabilista, foi gerente aí da Caixa Econômica e tal. E temos 2 filhos, o Júnior, Almir Diniz de Carvalho Júnior, que é professor da UFAM, doutor em História, e o Alain, que é engenheiro agrônomo, formados, o Júnior formado pela UNB, a Universidade de Brasília, e o Alain aqui pela nossa rua. E temos 3 netos, um casal de netos do primeiro matrimônio do Almir Júnior, que é o André e a Sasha, e do Alain tem a Rena. São 3 netos só. E a filha da Sasha tem um bisneto, que é o Leon, que atualmente é o doce da família. Diretor do Detran durante perto de 4 anos, membro, presidente ou vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito durante 18 anos, como representante do DERAN, do qual eu era subprocurador. Eu fui contratado como oficial de administração e depois fui guindado à subprocuradoria do DR. Andei à disposição, por exemplo, da disposição da Coaban, assessorando o diretor-geral, que era o Dr. Homero Martins de Oliveira. E passei lá uns 2 ou 3 anos, voltei, fui prefeito municipal do Careiro, não o Careiro da Vale. Quando o Careiro englobava Manaquiri, Janoá, Castanho, tudo era Careiro. E eu era o prefeito desse grande município. Depois desmembraram o Careiro e transformaram em 3 municípios. A minha experiência como prefeito foi muito interessante porque eu trabalhei num município que a rigor não tinha renda ainda. O município vivia de uma pequena contribuição que vinha do governo federal, que era relacionada com o negócio de petróleo, né? E fiquei por lá e tal, que me lançaram a candidata a deputado estadual. Eu me aborreci um dia porque eles me convidaram para ser candidato pelo PTB. E quando saiu a relação dos nomes, meu nome não apareceu. E eu fiquei meio assim, chateado, mas também não estava muito interessado naquilo, né? Prefeito do Careiro, larguei, fiz a pedido de demissão, que não queria mais saber daquilo. Tá? Tudo num dia, fiz uns 5 requerimentos. Até de clube eu pedi para me afastar. E de política foi praticamente isso. Naturalmente, apoiei o candidato que me sucederia, foi eleito muito bem. E tem mais uma coisa, fui político sem nunca pertencer a partido. Eu exerci o cargo, e deu um problema porque eu não tinha partido, mas eu não era filiado a nenhum partido. Era simpatizante do PTB, mas não filiado. Fui do Conselho Deliberativo do Rio Negro, presidente do Conselho Deliberativo do FAST. Já tem muita coisa, diploma, por exemplo, diploma
Eu fui eleito correspondente da Academia Paraense de Letras, a Academia Grupiense de Letras de Tocantins. Sou da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, do Clube de Escritores de Piracicaba, São Paulo, Argonauta do Voo Cultural do Rio de Janeiro, Associação dos Escritores do Amazonas, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, da OAB Amazonas. A vida, a minha experiência de vida daria uma história. Aliás, todo homem pode transformar sua vida numa história, ou num romance. Já fazíamos pequenos folhetos com 100 estrofes sobre a vida de determinadas pessoas da localidade. E isso aí me deu uma espécie de força para eu levar a vida com dignidade, sem ingressar na maldita da política, oficialmente, né? E é um exemplo que eu posso transmitir aos meus concidadãos, aos estudantes de hoje, é a história da minha vida, que eu acho bastante interessante. Valeu a pena? Muito. Uma mensagem bem simples seria: estudem, estudem, estudem.